Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento a 13ª edição do projeto Segurança Pública em Foco, com o tema Política Antimanicomial. O referido projeto propõe a interação desse Conselho com os órgãos de segurança envolvidos, a apresentação de planejamento transversal de ações e adoções estratégicas comuns ou complementares, no intuito de potencializar a eficácia dos programas voltados à promoção da segurança pública. O Conselho Nacional do Ministério Público agradece a presença das autoridades e a participação das senhoras e dos senhores que acompanham essa solenidade no canal do CNMP no YouTube. Compõe a mesa de debates o conselheiro do CNMP e presidente da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, Jaime de Cássio Miranda. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo da Silva. E o promotor de justiça, Dr. Rogério Sanches Cunha. Para a abertura dos trabalhos, tem a palavra o conselheiro Jaime de Cássio Miranda. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer enorme recebê-los aqui. É um prazer enorme falar com quem nos ouve pelo YouTube. Eu gostaria de iniciar pedindo desculpas por esse pequeno atraso. Nós tivemos uma dificuldade aqui na nossa tecnologia, mas acredito que esteja tudo resolvido. De uma forma diferente também das outras vezes que a gente esteve aqui apresentando o projeto Segurança Pública em Foco, eu queria fazer um agradecimento pela presença das instituições que se fazem presente. E aí queria fazer menção ao Ministério Público Federal, à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, ao Ministério Público do Estado do Ceará, ao Ministério Público Militar, Ministério Público do Estado do Tocantins, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado do Amazonas, a Defensoria Pública da Bahia, a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapem, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária, CNPCP, a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, que nos mandou a sua prefeita, e a Universidade de Brasília. Eu entendo que é extremamente oportuno a participação de todas essas instituições e de seus representantes. A gente só vai conseguir fazer, como a gente sempre repete aqui, qualidade em segurança pública, qualidade no sistema prisional, qualidade no controle externo da atividade policial, com a união das instituições. Sem esse caminho, não há solução para os problemas que o Brasil enfrenta. Nós decidimos discutir hoje um tema de extrema importância, é a Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. Do dia 15 de fevereiro de 2023, institui a política antimanicomial do Poder Judiciário, estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 10.216 de 2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança. Há toda evidência que essa é uma resolução que mexe em todo o sistema prisional de segurança pública brasileiro e que a gente entende no Conselho Nacional do Ministério Público que ela tem que ser por demais discutida. Deveria ter sido um pouco mais discutida até antes da sua implementação. Porém, ainda é tempo. A gente tem que trazer esse tema, porque mais cedo ou mais tarde ele chega na sociedade, ele chega no judiciário, já está, chega no Ministério Público, nas defensorias públicas, nos hospitais, ele chega na sociedade brasileira de uma forma geral. A gente entende também que seria extremamente oportuno a gente ouvir especialistas, e por isso a gente convidou no dia de hoje 2 especialistas, um que fala em nome da medicina, da psiquiatria, e um que fala em nome do Ministério Público de São Paulo. Os 2 estudiosos conhecidos nacionalmente e que vieram aqui para nos possibilitar que a gente aprenda um pouco dessas experiências. Eu vou fazer uma breve leitura do Dr. Antônio Geraldo da Silva, que vai proferir as primeiras palavras. Ele vai ter 40 minutos. Na sequência, eu vou passar para o Dr. Rogério Sanches, que vai ter 20 minutos. Então, só para atualizar a nossa audiência, leio aqui parte do currículo do Dr. Antônio Geraldo da Silva. Ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP,
É membro do Comitê Permanente de Sessões Científicas do World Psychiatric Association, editor sênior da revista Debates em Psiquiatria, é membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM do DF, do CREME do Rio de Janeiro, do CRM de Minas Gerais e do Conselho Federal de Medicina. É doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal. É pós-doutorado em Medicina Molecular e do Laboratório de Psicologia Médica e Neuropsicologia da Faculdade de Medicina da UFMG. É membro do Comitê Intergestor de Trabalho Seguro do TST. É coordenador do Grupo de Pesquisa Saúde Mental baseado em evidências e é conselheiro titular da Agência para o Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde. Então, com os amigos, tem a palavra o doutor Antônio Geraldo da Silva. Quero agradecer imensamente pelo convite, agradecer ao Conselheiro Nacional do Ministério Público, Jânio de Castro Miranda. Quero agradecer também a presença de todas as autoridades presentes. Feliz de estar aqui ao lado do Rogério Sanches, promotor de justiça, e que já falamos também na Escola Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Talvez eu tenha muito mais dúvidas do que fazer na minha profissão a partir de agora do que qualquer outra coisa. Nós, psiquiatras, estamos realmente estarrecidos com o que está acontecendo e que veio com essa resolução do CNJ, onde durante 2 anos discutiram este assunto e nesses 2 anos sequer teve um assunto médico a presença de um médico. É estranho, já que o tema é médico, você não ter a representatividade de nenhuma instituição médica. Nem o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia, foi convidado para participar. E eu, que sou presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, fui da América Latina e sou atual do Brasil, também não fui ouvido. E nenhum psiquiatra foi ouvido. Enfim, assunto médico sem médicos terem sido ouvidos. Então, nós temos muitas perguntas, nós gostaríamos muito de entender como é que pode implementar algo em que não está previsto, na verdade, em nenhum dos considerandos que é feito ali para chegar àquela conclusão. Isso não é matéria minha, é matéria do Rogério, para ele tratar, que eu não sou jurista, e desde já peço desculpas por qualquer erro na esfera jurídica que eu venha cometer aqui. No máximo que eu posso pedir depois é inimputabilidade por ser psiquiatra, e todo psiquiatra é meio doido, ou só trata de doido, já que é assim que a sociedade entende. E se eu cometer alguma loucura, já me perdoem, porque a resolução já prevê isso, né? Pelo menos eu posso ter a oportunidade de pedir para tratar em liberdade. Pasmem vocês, é isso. Essa resolução diz que Champinha, diz que Chico Picadinho, diz que o ex-policial, o ex-PM que acabou de matar uma pessoa, uma mulher, sua ex-mulher, no Mato Grosso, tem o direito de escolher, se considerado inimputável, no caso ele é, porque ele é um bipolar, e ele precisaria estar internado no Mato Grosso, não foi internado. Por quê? Porque não tem vaga no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Ele estava solto, matou a mulher agora. Tá? Manchete dos jornais. Uma vez que for determinado que ele é inimputável, ele tem o direito de escolher tratar em liberdade ou não. Não é obrigado. Bom, eu passei ali os meus conflitos de interesse, demorei bastante exatamente para que pudessem ler, mas tem mais esses. Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma ONG, com a indústria de equipamentos, nem com a indústria de medicamentos, nem a indústria do álcool, nem a indústria do fumo, nem a indústria da maconha, que é uma indústria. A indústria da maconha é uma indústria
de fazer doentes mentais. A maconha é a única substância que pode desencadear um quadro psiquiátrico sem retorno. Você faz uma psicose cocaínica, você tem retorno. Se você faz uma psicose, desencadeia um quadro como esquizofrenia, que a maconha pode desencadear, é sem cura para o resto da vida. Então é importante falar no momento em que se fala muito de canabinoides, canabidiol, que fala muito de substâncias, porque estas substâncias tratam desde unha encravada até queda de cabelo. E não é verdade. Nas doenças mentais não tem indicação alguma, não tem indicação nenhuma de tratamento em nenhuma agência reguladora do mundo. Isso já existe nota comunicando sobre a ausência de efeitos, tanto pela Associação Brasileira de Psiquiatria, quanto pela Associação Psiquiátrica Americana. Então, se chegarem até vocês para poderem determinar tratamento por essa substância, canabidiol, para doenças psiquiátricas, não tem evidência científica. Por que eu estou dizendo isso? Porque, no entanto, ela pode provocar uma doença como a esquizofrenia, e que todos são inimputáveis, e que, a partir de hoje, 15 de fevereiro, ninguém mais entra em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil por esta resolução, a 487 de 2023. Ninguém mais, a partir de hoje. Muito bem. O que é que nós temos hoje? Já que nós estamos falando da região norte, eu trouxe essa matéria. Matéria do Diário do Nordeste mostra assim, com 54 anos, o manicômio judiciário do Ceará tem prazo para fechar, que é até 15 de maio do ano que vem, e órgãos debatem futuro dos internos. Eles não sabem para onde mandar. Nós não sabemos, nós psiquiatras não sabemos para onde mandar. O que fazer? Nós não temos opção. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo conheceu o Glauco cartunista. Todo mundo conheceu o Glauco. O Glauco foi assassinado por um rapaz, Carlos Eduardo Cadu. Estava cumprindo o período dele de tratamento, eu ia falar a pena, tá vendo? Já ia errar. O período dele de tratamento, que ele foi considerado inimputável, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no Paraná. Descobriram que no Goiás tinha um projeto chamado PAILI, o PAILI, no Goiás é o PAILI, em que essas pessoas, como o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico não existe no estado de Goiás, eles tinham um projeto dessas pessoas cumprirem, fazerem esse tratamento em liberdade. A família conseguiu transferir ele para Goiás, ele ficou liberado, ficou vivendo em comunidade. Rapidamente ele matou 2 pessoas. Foi preso e morreu. Então, 3 mortes. Foi preso e morreu na cadeia, na prisão penitenciária, em seguida. Mataram, provavelmente, o rapaz. 3 mortes. Por essa história de tirar alguém que foi definido que não tinha condições de viver em comunidade, ser solto para viver em comunidade lá em Goiás. 3 mortes. Nós sabemos aqui da situação que aconteceu aqui. O rapaz estava cumprindo pena aqui na Papuda. Foi solto. Matou 6 adolescentes entre 14 e 19 anos. Num tempo curtíssimo, num período curto de tempo. A promotora de justiça à época, Maria José de Miranda, bradou para todos os lados que aquele rapaz não poderia ser solto. Não foi ouvida. Ele matou 6. E tem um 7º que é suspeita que ele tenha matado. Claro, ele foi para a prisão comum, também morreu na prisão comum. Quando você solta essas pessoas, você tem 2 caminhos. Elas vão matar ou elas vão morrer. Porque a sociedade não vai saber lidar com essas pessoas. Não tem expertise para isso. E é o que acontece. Sabe por que essas pessoas cometem crimes?
Porque o sistema que existe hoje de política pública de saúde mental no Brasil, que é baseado no sistema da Nicarágua, e que não tem em nenhum lugar do mundo esse mesmo sistema, que é o sistema capcêntrico, que é focado no CAPS, ele não funciona. E por não funcionar, essas pessoas doentes mentais que não têm acesso ao tratamento cometem crimes. Porque o doente mental tratado, ele não é perigoso. Mas o doente mental não tratado, ele é perigoso. Eu trato de inúmeras pessoas, de inúmeras categorias profissionais. Risco zero. Por quê? Porque estão tratados. Se tem acesso ao tratamento, você tem resultado. Pasmem vocês. Das 10 causas que afastam do trabalho, 5, promotor, meu conselheiro, são por doenças mentais. Nós não temos um medicamento disponível na farmácia popular para tratar essas pessoas. Sendo que 5 das 10 causas que mais afastam do trabalho são doenças mentais. Então, nós temos um sistema de política pública falido, que existe há 30 anos. E o que acabou resultando com tudo isso? As cadeias se tornaram os novos manicômios. Lotado de doentes mentais nas cadeias. Não estou falando em hospital de cultório de tratamento psiquiátrico. Eu estou dizendo que nas penitenciárias, cadeias, no sistema prisional, 12% dessa população tem doença mental grave que necessitaria de tratamento. Essa população de mais de 600 mil pessoas que estão cumprindo penas no Brasil aí, elas também adoecem mentalmente. E elas precisam de tratamento. Elas vão para onde? Já que não existe mais os hospitais de custódias para poder fazer este tratamento dessas pessoas. Nós vamos botar escolta nesse povo todo dentro de hospital geral que já não dá conta de atender o que nós temos que tratar, onde médicos diuturnamente ficam sem saber o que eu faço. Esse menino de 23 anos está aqui, se não for para a UTI vai morrer. Esse senhor de 90 anos está aqui na UTI, se sair vai morrer. O que eu faço? Diuturnamente, os médicos passam por essas situações. Entre a cruz e a espada. É difícil isso. Porque o nosso sistema público, ele é muito bom. Porque todos os bons profissionais da área privada também estão no sistema público de saúde. Mas, estranhamente, o nosso Ministério da Saúde tem plano de saúde para que os servidores não usem o próprio SUS que ele apregoa. Como é que é isso? Eu tenho um restaurante, mas não tenho coragem de almoçar no meu restaurante? Eu produzo uma comida que não serve para eu comer, mas para o outro? Eu produzo um sistema de saúde pública, mas que eu não vou usar? Por quê? Porque se eu for usar, eu vou ser mal atendido e eu posso morrer. Mas se eu tenho condições, então eu procuro o sistema privado. No Brasil, hoje, só cresce os índices de suicídio. Europa, Estados Unidos, Ásia, só baixam os números de suicídio. Os números de mortes por cânceres em 70, 80, para hoje, caíram assustadoramente. AIDS, doenças cardíacas, todos caíram assustadoramente. Porque a tecnologia está aí para isso, para salvar as vidas. O número de mortes por suicídio só cresceram assustadoramente. As estatísticas dizem que nós temos mais de 14 mil mortes de suicídio por ano. Claro que eu, como psiquiatra, 30 e poucos anos de formado, digo para você com certeza absoluta que são mais de 50 mil por ano. Entra como politraumatizado e não foi suicídio. Entra como envenenamento e não foi suicídio. E aí vai, várias outras causas. Certeza que é mais do que isso. Praticamente, eu posso afirmar para vocês, a ONU diz, mais de 90% dos suicídios seriam preveníveis, Rogério. Seriam preveníveis, conselheiro Jânio.
Por quê? No estudo já realizado, praticamente nós podemos dizer que 100% das pessoas que suicidam é porque têm doença mental. Só que estão maltratadas ou não tratadas. É grave, né? É muito grave. Muito, muito, muito grave. E nós, psiquiatras, ficamos sem saber o que fazer com essas pessoas. Essa resolução se baseia nisso que vocês estão vendo aí, que eram chamados de hospitais. Eu nunca chamei isso aí de hospital. Eu sempre chamei isso que vocês estão vendo aí nesse slide como depósitos de gente. Porque eu nasci em Gromogol, Minas Gerais. Existiam hospitais que tinham, na sua população de doentes mentais, população maior do que a cidade que eu nasci. E olha que administrar uma cidade é dificílimo. Você imagina um hospital com 5.000 pessoas. Juqueri chegou a ter 16.000 pessoas. É claro que isso estava errado. Mas não é em nome disto aí que nós vamos criar leis proibindo a existência de hospital psiquiátrico. Até porque não tem nenhuma lei no Brasil. Porque a lei que existe relativa a esta área do conhecimento, que é a Lei 10.216, ela cria os tipos de internação. Ela não fala para não existir hospital. Se ela fala dos tipos de internação, ela está dizendo claramente, nós vamos precisar de internação voluntária, involuntária e compulsória. O que as três têm em comum? Determinação médica. O médico tem de dizer que a pessoa precisa de tratamento. Voluntário, involuntário ou compulsório, mas precisa de tratamento. Por quê? Porque a Lei 10.216 não nega a existência de hospital. Diz no seu contexto que não poderiam ter características manicomiais. Estas características que estão aí. Eu ajudei na construção dessa lei. Essa lei tem um defeito que é porque ela é diretriz, ela não fala em punição, então as pessoas fazem o que querem com ela. Inclusive, portarias no Ministério da Saúde, burlando a lei. E comete estelionato de lei, como chama essa lei de Lei Paulo Delgado. O projeto de Lei Paulo Delgado foi rejeitado na CCJ, no Senado, por 23 votos a 4. Só que implantaram esse PL que foi rejeitado via portarias no Ministério da Saúde. Está certo? Então, em função desse tipo de serviço, nós não podemos simplesmente acabar com todo e qualquer serviço psiquiátrico. O que nós precisaríamos criar é serviços que tivessem condições de nos atender, todos nós que estamos aqui hoje nesse plenário. Que pudesse atender a minha mãe, que pudesse atender o meu pai, que faleceu com Alzheimer, que nós cuidamos dele 16 anos com Alzheimer, com pessoas cuidando 24 horas. Quanto por cento da população tem acesso a tratamento de Alzheimer no Brasil? E se for um demente ou um paciente demenciado, violento? Imagina. Se ela é violenta, demência tem cura, pessoal? Vai tratar em que CAPS? Em que local que vai tratar essa pessoa com demência, agressivo, batendo, brigando, podendo matar pessoas? Imaginem isso. É grave isso. Imagine uma pessoa que tem deficiência mental grave e faz um quadro psicótico, com delírios e alucinações, já não tinha condições de discernir um caráter ilícito do fato de um crime, e ainda faz uma psicose e fica agitado. Vai tratar onde, pessoal? Onde é que essa pessoa vai ter acesso a tratamento? Esse PL, em 1889, que é o PL Paulo Delgado, que foi rejeitado, implantaram em detrimento dessa lei, que é a Lei 10.216, que é perfeita. Talvez ela seja perfeita exatamente porque não prevê punição. Mas, enquanto isso, as pessoas
acabam não obedecendo à lei ou dizendo que a lei diz coisa que ela não diz. Agora, como é que você prevê fechar todo e qualquer serviço de hospital de custódia, se nós temos o hospital de custódia no Brasil recebendo elogios no seu funcionamento? Esse é um exemplo. Está projetado aí. O Hospital de Custódia de Minas Gerais. Recebendo elogios pelo funcionamento. Funciona bem, tem um corpo clínico bom, mas vamos fechar. Mas por quê? Por que nós vamos fechar o Sara Kubitschek? Tem alguma razão para fecharmos? É a mesma coisa. Esse é um bom hospital, 4 médicos clínicos, 5 médicos psiquiatras, 4 psicólogos, 3 assistentes sociais, 1 farmacêutica, 7 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 1 dentista, 2 auxiliares de consultório odontológico, 1 terapeuta ocupacional, 1 fisioterapeuta, 1 pedagogo, 1 gerente de produção. O hospital funciona e funciona bem. E vai ser fechado? Por quê? Está fazendo o papel dele adequadamente. O interior de São Paulo, o promotor Rogério sabe disso. Nós temos lá também um hospital de custódia que funciona bem, apesar da tentativa de estrangulamento financeiro. Porque os hospitais foram acabando porque foram estrangulados financeiramente. Sabe quanto que é uma consulta psiquiátrica no SUS? Vamos lá. O Instituto de Psiquiatria da USP, que é o melhor hospital psiquiátrico da América Latina, um dos melhores do mundo, parece-me que recebe pelo SUS, quando eu tive conhecimento até pouco tempo atrás, R$10 a consulta. A diária é menor do que uma diária de estacionamento do estado de São Paulo. Como que você quer que funcione? Você está matando, estrangulando financeiramente. Não tem como existir mesmo, porque você está matando, você está destruindo, para depois falar, não presta, tá vendo? Tem que fechar porque não presta. Claro, eu que estrangulei financeiramente. Esse é um hospital que recebeu elogios, esse aqui o do Ceará que não sabe o que faz. Enfim, nós estamos assim, com situações importantes. Olha só, para me permitir a desativação de unidade, tanto a norma do CNJ, quanto representantes do Poder Judiciário e do Executivo ouvidos pelo Diário do Nordeste ressaltam que é preciso que o Poder Judiciário revise os processos de cada interno para que seja avaliada a possibilidade de extinção da medida em curso, a progressão dos internos para tratamentos ambulatorial em meio aberto ao invés de internação em manicômios judiciários, e aí vão várias propostas que eles fizeram. Não há condição nenhuma de simplesmente passar isso para 2 anos ou 3 anos. Por quê? Se não baixar uma resolução, ou uma portaria, ou uma lei que proíba as pessoas de fazerem doenças mentais graves, elas vão continuando a adoecer. Elas são teimosas. Elas vão continuar a adoecer. Então, tem que baixar uma lei proibindo que as pessoas se tornem esquizofrênicas, proibindo que a pessoa faça psicose grave e que ela proíba, assim, ó, você não pode perder a noção de caráter ilícito de nenhum fato que você venha a fazer na sua vida. Era isso. Porque senão as doenças mentais vão existir, as pessoas vão cometer crimes e elas vão continuar necessitando de tratamento psiquiátrico. Enquanto não tiver condições para isso, não adianta. Vai continuar existindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe quantos leitos existem no Brasil para tratamento da varíola? Alguém aqui tem ideia? Nenhum. Sabe por quê? Porque ela foi banida da face da terra. Por causa da vacinação em massa, foi fazendo, acabou. Não tem varíola mais. É por isso que não existe o leito. Então, a gente tem que, primeiro, ter tratamentos psiquiátricos adequados que realmente vai tirar as doenças mentais do planeta. Enquanto não existir, elas vão precisar de tratamento.
As pessoas precisam de tratamento. Sabe quantos leitos que nós temos para tratamento de paralisia infantil no Brasil? Alguém tem ideia? 0. Por quê? A vacinação em massa baniu do Brasil essa doença. Então, assim, nós podemos não ter leitos. Mas você não pode retirar os leitos. E claro que os menos favorecidos serão prejudicados absurdamente. Os mais favorecidos têm onde pagar e têm onde colocar. Então, o exemplo de Goiás é um dos vários exemplos de que dizem que funciona e que funcionou muito bem. Eu não acho que um projeto em que um caso relatado aqui, 3 pessoas vieram a morrer, você pode entender que isso é sucesso. Para mim, não é. Eu entendo como insucesso. Mas nós temos mais. Nós temos o caso desse pedófilo de Brasília que saiu, estuprou e matou 6 meninos, talvez 7. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aqui eu estou dando um exemplo. Ao mesmo tempo que estão fazendo isso, também estão querendo liberar todas as drogas no país. Eu sou psiquiatra. Quanto mais pessoas eu atendo, melhor para a minha profissão e para o meu ganho financeiro. Eu digo para vocês, liberar drogas no Brasil é fazer uma epidemia de doentes mentais vivendo soltos nas ruas. Quem teve a oportunidade de conhecer Los Angeles antes e depois da liberação sabe o que aquilo ali virou. Um mês atrás, eu estive no Congresso Americano de Psiquiatria em São Francisco e disse para mim mesmo, nunca mais eu volto em São Francisco. Eu amava aquela cidade, achava linda. Fui em alguns congressos lá e tal. É um absurdo. Assistam, não estou fazendo propaganda de nada aqui, mas assistam e vejam as imagens do que passou no Domingo Espetacular, agora, 2 dias atrás, como estão as condições de Los Angeles e as condições de São Francisco. Inclusive com a legislação lá que se você roubar até $950, está tudo certo. Eu entrei numa farmácia para comprar um medicamento que eu precisava lá, acabou. Todas as prateleiras estavam fechadas com acrílico, conselheiro, e chave. Você não pega mais nas prateleiras como antes. Porque as pessoas entram e fazem assim, ó, joga num saco e sai correndo. Se der até $950, não vai preso. Só multa. Nós estamos fazendo uma fábrica de doentes mentais. Doente mental com quadro desencadeado pelo uso de maconha é irreversível. Bom, esse vídeo, se ele passar, se não passar, eu explico o que é. Trata-se de uma família que tem 3 filhas esquizofrênicas, um senhor aposentado, cuidando delas dentro de casa. 3 filhas doentes mentais, com a aposentadoria de um senhor de 70 anos. Nem mobília tem na casa, nem tem como ter. Elas quebram tudo. A comida é arroz e alguma coisa. E não tem onde internar. Isso não é em qualquer lugar. Isso é em São Paulo. O estado mais rico do Brasil. Bom, o vídeo não foi. Aqui, o pai de 3 moças com esquizofrenia, que eu ia mostrar, as 3 moças dentro de casa, para vocês entenderem como é que é o funcionamento de uma família. Mas eu tenho esse DVD, ele também está no YouTube, chama Omissão de Socorro. É um documentário. E é a omissão de socorro quando nós passamos pelas ruas e vemos doentes mentais graves, que nós sabemos que quem comete suicídio, 100% praticamente de quem comete suicídio é doente mental, e nós deixamos essas pessoas sem serem ajudadas nas ruas, isso é uma omissão de socorro. Porque se alguém estivesse infartando e nós passássemos e ignorássemos, se nós ignorássemos, não seria omissão de socorro? Por que não é omissão de socorro deixar esses doentes mentais soltos por aí?
Não é possível, não pode ser assim. Nós precisamos mudar isso. Eu queria, pelo menos, esse último vídeo, se a gente conseguisse passar, esse vídeo aqui da TV Tem, mostrando que um rapaz que tinha estuprado 25 crianças tinha sido liberado e que saiu e matou mais pessoas. Essa matéria na Rede Globo, mostrando, TV Tem, é uma TV do Estado de São Paulo, que é uma subsidiária da Rede Globo. Esse vídeo é muito interessante, interessante de ouvir, que assim, você vai falar assim, ele fala assim, ó, em fevereiro, essa matéria é em março, fala assim, em fevereiro, após sair em fevereiro, eu não vou lembrar de qual, eu prefiro não errar, mas ele fala que em fevereiro tinha saído uma situação lá e que em março essa pessoa tinha sido liberada porque não tinha mais razão de continuar internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Sabe de quando que é essa matéria? 2015. Não é da agora. E é interessante que é a mesma história. É a mesma história. E a pessoa sai e mata pessoas. Hoje, a nossa preocupação... Se passar esse vídeo vai ser ótimo. Eu não preciso nem de mais nenhum slide, eu falo o resto tudo aqui de viva voz, tranquilamente. O que é que nós hoje estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação em que já estamos recebendo nos hospitais pacientes advindos de sistema prisional que precisaria ir para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e está indo para o hospital comum, como o Hospital São Vicente de Paulo aqui. E não tem condições de ficar. Imaginem, de todos os pontos de vista que queiram imaginar, financeiramente, como que você vai sustentar tantos doentes mentais em hospital geral, segurando leitos de clínica geral e outras áreas, com escolta 24 horas por dia, anos a fio, porque tem alguns casos que são anos a fio. Um deficiente mental grave e que faz psicose. São anos a fios. É uma coisa que você não sabe quando que vai melhorar ou se vai melhorar. O que é que você vai fazer com um paciente que tem demência grave, que é violento? Demência não tem tratamento, pessoal. Quando tiver, maravilha, a gente faz igual os leitos para varíola. A gente faz igual os leitos para paralisia infantil. Como que você pode falar com uma pessoa que é usuário de crack, conselheiro, dizer para ela assim, você quer, subprocuradora, a senhora quer essa pedra de crack ou R$1 milhão? Está aqui, ó, essa mala, é só você pegar e levar. O cara quer uma pedra de crack. Você quer essa pedra de crack? Ou você quer alimento para 30 dias? Eu quero a pedra de crack. Por quê? A pessoa não tem mais um juízo funcionando adequadamente. Ele está com o juízo crítico alterado. Ele não sabe optar. Aí você vai pegar esse ex-PM que estava esperando internação no Hospital Adalto Botelho, lá em Cuiabá, e acabou de matar a ex-esposa, e vai falar com ele para tratar em liberdade nos CAPs, se ele quiser. Não é isso, promotor Rogério? Lá na lei, na resolução 487, diz isso. É opcional o tratamento. Você não pode, gente, dar para doente mental a opção de fazer um tratamento. Esse tipo de pessoa, nós psiquiatras forenses, eu sou psiquiatra forense, nós montamos aqui, fazemos uma avaliação para chegar à definição clara de assim, ó, não tem condições de viver em sociedade. Você acha que é fácil dizer isso? Você acha que é bom a gente dizer isso? Não é de jeito algum. Mas nós temos que dizer.
Nós fazemos todos os testes, e aqui eu digo, exame psiquiátrico, avaliação psiquiátrica. É diferente de avaliação psicológica. A avaliação psicológica é parte do exame forense, é parte. Não pode jamais ser entendido como todo. Porque eu posso dizer para você, por exemplo, de qualquer doença mental que tem diagnóstico diferencial com doenças médicas, neurológicas e outras, e que quem pode fazer diagnóstico diferencial nesse sentido é o médico, é o psiquiatra. Adequadamente é o psiquiatra. Por isso que nós temos a psiquiatria e depois a gente faz mais uma área de atuação que é de psiquiatria forense. Nós temos menos de 200 no Brasil. Porque não é fácil, é difícil, é muito complexo isso. Eu posso virar para vocês, por exemplo, para não médicos e até médicos, e virar e falar, né? Estou triste, desanimado, sem prazer, sem alegria, assim, num cansaço danado, ganhando peso, só quero dormir, não consigo sair do lugar, estou mal. Nossa senhora, não consigo nem falar direito. Aí todo mundo fala, um quadro depressivo. Não é hipotireoidismo. Então, olha o quanto que é importante fazer o diagnóstico diferencial com doenças não psiquiátricas. No exame forense, imagina vocês o quanto que as pessoas tentam simular a doença e dissimular a doença. Se existem pessoas que se prestam a atender organizações criminosas, por que não vai existir pessoas na área médica também que poderão se prestar a atender organizações criminosas dizendo que elas têm quadros psiquiátricos e que são inimputáveis? Tudo é possível. Nós estamos preocupados com isso também. O laudo forense é um laudo muito sério. Nós vamos acabar com a psiquiatria forense, então, e ignorar completamente? Estou vendo a subprocuradora-geral do Trabalho aqui, no TST, já estive lá inúmeras vezes para trabalhar no... Tem até o Getrim amanhã. A gente sabe que tem muita simulação, por exemplo, na área do trabalho. Assim como tem também na área criminal. Vai existir. Para que nós, peritos, ali estamos? Exatamente para municiar aquele que quer saber que nós respondamos: a pessoa é doente ou não é doente? Isso tem relação com o trabalho? Não tem relação com o trabalho? Quando a pessoa cometeu esse crime, ela tinha noção do caráter ilícito deste fato ou não? Porque um bipolar, uma pessoa que tem transtorno de humor bipolar, ela pode viver normal em sociedade, só está bem tratado. Mas se ela estiver em crise aguda e estiver psicotizado, estiver psicótico, ele pode cometer um crime e não saber o que fez. Normal. Uma psicose, a pessoa faz um bufete delirante. Também, normal. Tudo isso pode acontecer. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos simplesmente decretando um fim de um aparelho que é muitíssimo importante dentro do sistema de tratamento daqueles que padecem de doenças mentais. E não é assim que funciona. As escolas brasileiras não estavam... os meninos não estavam passando de ano porque não estavam bem formados. Fizeram a progressão automática. Está certo isso? Porque você não ensina direito e você faz progressão automática. Está certo porque as penitenciárias, o sistema prisional está lotado. Aí nós mudamos a lei para poder liberar 100 mil pessoas. Eu garanto vocês assim, eu posso não entender dessas outras coisas. Mas de doente mental, que precisa de tratamento, ser solto, ou vão matá-lo, a família não vai receber. Senão ela vai ser novamente vitimada. O bairro, a sociedade onde morava, se voltar, vai ser vitimado, principalmente a depender do crime que ele
Cometeu. Gente, eu estou chamando de crime, apesar de que aquele que é considerado inimputável não é crime, mas é um ato. Eu não sei que nome que vai dar, né? Porque a pessoa cometeu foi um crime, mas depois foi dito. Não, ele não é criminoso, mas o ato em si ele cometeu. Porque se outro fizer, é crime. Mas ele não é criminoso porque ele é doente mental. Ok, essa pessoa doente mental vai ser vitimada. Nós precisamos que essas pessoas sejam bem cuidadas. Elas precisam estar no local adequado para serem bem cuidadas. Essa resolução, ela não tem a questão de estender o tempo dela para fazer o que ela quer. O tempo para ela entrar em vigor é o tempo do Brasil virar uma Suíça, virar uma Holanda, virar uma Finlândia. Mas eu desconheço qualquer país que não tenha hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque eles querem cuidar bem daquele que é doente mental. Você vai protegê-lo. Olha os inúmeros casos que mataram a pessoa. Mataram por quê? Mataram porque é assim que funciona no sistema do nosso país. Colocar essas pessoas nas ruas é de uma desassistência absurda com elas. É grave fazer isso com essas pessoas. E é grave também com a sociedade. Porque vai viver como com essas pessoas? Elas vão parar de cometer crimes? Os que eu conheço, digo para vocês, não param. Aqueles que nós definimos que não há condições de viver em sociedade, eles não param. Eles vão continuar cometendo crime. Com todo o respeito que tem ao CNJ, com todo o respeito que eu tenho aos operadores do direito como um todo, essa resolução é excrescência. E não nos ouvir enquanto médicos, e não procurar saber qual é a condição de fazer isso no nosso país, é um absurdo. Nós tínhamos 120 mil leitos psiquiátricos no Brasil. Hoje temos cerca de 10 mil leitos psiquiátricos apenas. Extinguindo. Mas não estão extinguindo as doenças mentais. Mas se você for para as ruas, 90% das pessoas hoje que estão perambulando pelas ruas são doentes mentais. Há estudo mostrando 12% do sistema prisional tem doentes mentais necessitando de tratamento psiquiátrico. E nós não estamos falando aqui de álcool e outras drogas, não. Não estou falando de droga, não. Estou falando de quadros graves, psicoses graves. É isso que nós temos hoje. É por isso que nos assusta. Nós temos no Brasil cerca de 3 mil CAPs. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. A maioria dos CAPs do Brasil não tem psiquiatras. Não tem médicos o tempo inteiro. Quando tem, são médicos que não são psiquiatras. E quando tem psiquiatra, raramente tem tempo integral. Normalmente, um dia por semana, uma tarde por semana ou 2, e não mais do que isso. Eu estou assustado, eu peço a ajuda de vocês, nós precisamos urgentemente resolver isso. A CCJC votou no PDL do Kim Kataguiri para a suspensão dessa resolução, agora vai para o plenário e nós estamos sonhando que isso aconteça. Senão, nós vamos ter um problema gravíssimo no país com essas pessoas soltas, sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado e um desrespeito com a cidadania dos doentes mentais. Chega de estigma, chega de preconceito, chega de estigma, porque isso é puro estigma, achar que pode fazer isso com os nossos doentes mentais. Muito obrigado. Doutor Antônio Geraldo, nós que agradecemos aí por toda essa lucidez em apresentar essas questões de saúde pública, de segurança pública e de sistema prisional. Confesso que as suas reflexões que o senhor nos apresentou aqui são realmente do tamanho do problema que isso tudo tem nos preocupado e que o nosso país está enfrentando. Vamos agora ouvir também um pouco, saindo da parte médica para a parte jurídica,
Vamos ouvir o doutor Rogério Sanches com as suas reflexões. Vou fazer uma breve leitura, doutor Rogério, bem breve de fato, do seu currículo, só para fazer a sua apresentação, principalmente para o público que nos ouve no YouTube. Então, possui graduação em Direito pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, é promotor de Justiça do Tribunal do Júri da Comarca de Campinas, atualmente é assessor criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é coordenador do curso RSC Online, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Penal, e é autor de diversas obras. Então, com as senhoras e com os senhores, o doutor Rogério Sanches. Bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar agradecendo o honroso convite ao conselheiro Jaime. Em seu nome, conselheiro Jaime, cumprimentar todas as demais instituições e entidades presentes, demais ministérios públicos, Defensoria Pública, Polícia Civil, advogados, e sintam-se todos cumprimentados. Também gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Geraldo, já tive a oportunidade, a grata satisfação de debater essa resolução com o senhor no Ministério Público de São Paulo, então já era testemunha da forma como brilhantemente trabalha os pecados desta resolução. Eu vou trabalhar alguns também, mas sob a ótica jurídica, porque chama a atenção, doutor Antônio Geraldo, quando o senhor diz, eu anotei aqui, que a comunidade médica não teve a participação que deveria durante os diálogos do grupo de trabalho que foi constituído para criar a resolução. Isso é um absurdo, isso contraria inclusive o que nós vivemos na pandemia, onde o nosso discurso era, vamos ouvir a medicina. Eu acho que, se isso aconteceu, acho que é um erro tão grande quanto seria nós, do Ministério Público, discutirmos transtornos mentais, psicoses, saindo das 4 linhas da nossa atuação. Então, eu vou ficar nas 4 linhas. O senhor já trouxe aqui conhecimentos mais do que suficientes sobre o conteúdo e essa parte médica, eu vou ficar com a parte jurídica. E eu inicio reconhecendo a boa intenção do CNJ. Acho importante isso. O CNJ teve uma boa intenção. Isso ninguém vai negar. Essa sinceridade, eu faço questão de externar. O CNJ teve uma boa intenção. Nós temos que privilegiar a política antimanicomial, que já vinha na lei 10.216, já estava na resolução 113, mas política antimanicomial não significa extinguir hospital de custódia, não significa abolir a internação, significa preferir, sempre abalizado da medicina, tratamento ambulatorial, a internação como última rácio. O Código Penal pecou. Eu trouxe aqui a redação do artigo 97, porque o Código Penal pecou. Por isso que nós precisamos da Lei 10.216, precisamos da Resolução 113 e dessa intenção na Resolução 487. Porque o Código Penal, lendo 97, traz uma regra. Para o Código Penal, a regra é a internação. O Código Penal só cogita o tratamento ambulatorial se o crime for punido com detenção. E mesmo assim, de forma excepcional. Então, o Código Penal não tem nada de política antimanicomial. O Código Penal errou. A reforma de 84 errou. Então, a política antimanicomial é algo que deve ser observado e a jurisprudência já vinha observando. Se nós analisarmos, o doutor Antônio Geraldo pode me corrigir, temos muito mais pessoas com transtornos submetidos a tratamento ambulatorial do que a internação. Mas a internação é necessária. Nós não podemos demonizar a internação. Eu sei que conselheiros do CNJ já se manifestaram que a resolução não impede
a internação e, de fato, tem um dispositivo onde fala da excepcionalidade da internação, inclusive no seu artigo 3º, entre os princípios. O problema é o resto. E eu vou tentar demonstrar aqui. Antes, no entanto, já que a mim cabe a parte jurídica, eu não tenho como deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da Resolução 487. O doutor Jaime, me permita, doutor Jaime, ler aqui. Ele leu a ementa da resolução que diz o seguinte: institui política antimanicomial do Poder Judiciário. Não. Não institui política antimanicomial do Poder Judiciário. Ela traz um novo sistema de política criminal no que diz respeito a inimputáveis e semi-imputáveis e as suas consequências jurídicas. Isso aqui não está nas fronteiras de atuação do Poder Judiciário. Vinculou a todos. Ministério Público, Defensoria, Polícia, Executivo e Legislativo. Não sei se as senhoras e os senhores tiveram curiosidade de conversar com secretários de Segurança Pública, secretários de Assuntos Penitenciários dos seus respectivos estados. Estão apavorados. Conversando com o colega nosso, Rogério Greco, que é o secretário de Segurança Pública de Minas. Rogério, não sei o que fazer. Agora, o Executivo está atrelado a uma resolução do CNJ. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu enxergo claramente exorbitância ao poder regulamentar conferido constitucionalmente ao CNJ. Eu destaco neste slide a finalidade das resoluções, seja do CNJ, seja do CNMP, que já foram reconhecidas com caráter normativo primário pelo Supremo Tribunal Federal. Mas vejam, as resoluções não se confundem com as leis em sentido formal, pois não podem modificar a ordem jurídica vigente, devendo se restringir a interpretá-la com a finalidade executório-administrativa. Esta resolução não se limita a isso. Não só essa, doutor Jaime, outras tantas. Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal, julgando uma resolução do CNJ que tratava das interceptações telefônicas lá atrás, veja o poder divinatório, já dizia o seguinte: preocupado com esse poder regulamentar, se não estabelecermos essa distinção entre lei e resolução, o CNJ, assim como o CNMP, poderá regulamentar tudo, deter o poder normativo não só para regulamentar o que for necessário para o bom exercício da sua competência, mas poderão legislar processualmente. É o que estamos vivendo. Não só na resolução 487. Eu posso lembrar da 484, a resolução que traz balizas ao reconhecimento pessoal no processo penal. Só abrindo parênteses, essa resolução eu achei interessante, a 484, porque ela nasce a partir de propostas de alteração legislativas rejeitadas pelo Congresso. O Congresso rejeita alterações ao CPP, aquilo é colocado no liquidificador e vira a resolução 484. Ah, está aqui. Também temos a resolução do monitoramento eletrônico de presos. Causou espécie que o monitoramento eletrônico do preso tem um data, tem uma série de dados que não podem ser compartilhados com o Ministério Público. Está na resolução. E continuando, o STF, nessa ADI, disse o seguinte: vamos possibilitar que amanhã o CNJ possa regulamentar busca e apreensão. Tem projeto no CNJ, isso lá atrás, veja o poder divinatório. Possa regulamentar invasão de domicílio, tem projeto. Possa regulamentar procedimentos criminais, mesmo que regulamente mais modernamente, melhor do que existe hoje. Isso não é função constitucional do CNJ, como não é do CNMP. E aqui não é puxar a sardinha para o CNMP, mas convenhamos, quando criamos a resolução 181, acordo de não persecução penal, tivemos o cuidado de não vincular o Poder Judiciário.
Tanto que a resolução 181 diz que o acordo de não persecução penal é encaminhado ao juiz. Nós não falamos encaminhado ao juiz para homologação. Tivemos esse cuidado. Esse é um alerta feito, repito, pelo STF na ADI 4145 do Distrito Federal. Outro ponto que eu quero destacar diz respeito à condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que acabou sendo a primeira condenação do Brasil na Corte. E aí a Corte, ela vem até o Brasil e percebe que o Brasil não vem cumprindo a rigor as determinações da condenação. E num determinado momento coloca o CNJ como sendo esse intermediário para que o Brasil cumpra as determinações. E por isso que o CNJ cria esse apetite para a resolução 487. Bom, eu pergunto aos presentes, não vejo quem está nos assistindo no YouTube. Leram a condenação do Brasil? Porque eu pergunto, porque de repente eu estou equivocado. Eu gostaria de ser corrigido ao vivo mesmo. Eu li a condenação várias vezes. Eu não vi em momento algum a Corte Interamericana demonizando a internação como resposta inimputável. Ela não fala que a nossa consequência jurídica ao inimputável, ao semi-imputável, é violadora de direitos humanos. Doutor Antônio Geraldo, eu li e reli. E ela determina, dentre outros pontos, me chamou a atenção, ela determina a continuidade, tem essa expressão na condenação. Determina a continuidade da capacitação das pessoas envolvidas na execução de medidas de segurança. Então, conselheiro Jaime, ela não está demonizando a internação, ela quer uma melhora na capacitação de todos os envolvidos na execução de medidas de segurança. Muitos disseram essa resolução, ela é importante porque ela impede a eternização da internação. No Brasil, as pessoas são internadas e ali cumprem, entre aspas, penas perpétuas. Eu não vou nem entrar aqui na discussão se a Constituição proíbe medida de segurança indeterminada. Porque a Constituição proíbe pena. Mas não podemos negar um caráter aflitivo da medida de segurança. Então eu gosto daqueles que alargam a proibição prevista na nossa Bíblia Política para as medidas de segurança. Porque o artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal, diz que elas só têm prazo mínimo, não tem prazo máximo. A opção do legislador, em 84, foi: medida de segurança tem prazo mínimo, não tem prazo máximo. Francisco de Assis Toledo já dizia, claro, se ela tem caráter curativo, como é que eu posso impor um teto à cura? O tratamento continua enquanto a cura não acontecer. Bom, mas eu gosto de limitar, pelo menos esse caráter penal. Transformemos depois num caráter extrapenal. Então, esse prazo indeterminado da medida de segurança já foi revisto pela jurisprudência, divergindo os dois tribunais superiores. O STJ, súmula 527, diz que o prazo máximo da medida de segurança deve ser correspondente à pena máxima abstratamente prevista para o crime. Já o STF diz que deve ser, tem julgado dizendo que deve ser o prazo máximo da pena a cumprir no nosso país. Hoje, 40 anos com o pacote anticrime. Então não tem risco de internação eternizada no tempo, porque os tribunais superiores já não admitem, já colocaram teto. Ainda que tetos distintos, porque há uma divergência entre os dois tribunais. Então não há risco de, entre aspas, pena perpétua na medida de segurança. Falei entre aspas, porque medida de segurança não é pena. Mesmo assim, eu fui auxiliado por um colega brilhante em São Paulo, o Valdir, um colega da execução penal, e ele me mandou dados de 3 hospitais de custódia.
Porque, doutor Antônio Geraldo, quando a gente pensa na medida de segurança eternizada, pensa na pessoa lá, jogada, esquecida. E o Valdir, esse colega nosso do MP de São Paulo, que cuida de execuções na capital, ele me mandou os dados de 3 hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico. Eu não vou colocar os nomes deles. Coloquei Hospital 1, Hospital 2 e Hospital 3. Olha que interessante, aqui uma população aproximada de 1.000 habitantes. No Hospital 1, a maior incidência penal desses habitantes estava relacionada a tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica. A patologia mais presente, doutor Antônio Geraldo, dependência química, que casa com a sua preocupação com a descriminalização que está por vir. Agora, eu destaquei em vermelho, a desinternação da esmagadora maioria ocorre antes dos 5 anos. A desinternação da esmagadora maioria ocorre antes dos 5 anos. Muitos são desinternados, liberados condicionalmente com menos de 2 anos. A maioria com menos de 5 anos. E poucos ficam mais do que 5 anos, sendo que 4%, mais ou menos, de 1 a 4% diagnosticado com uma psicose irreversível que tem que continuar lá. E esses vão continuar até o prazo máximo e depois aplicarmos uma internação civil. No Hospital 2, eu tenho uma incidência penal muito parecida, havendo aqui também um crime patrimonial. A patologia mais presente em dependência química é a desinternação do Hospital 2. Depois, se quiser, doutor Jaime, eu encaminho todo esse relatório, subscrito pelo diretor, tudo direitinho. A desinternação não é só a maioria, é da esmagadora maioria. Ocorre antes dos 5 anos. Uma pequena parte da população fica além dos 5 anos. E o Hospital 3, uma incidência penal muito parecida com o 2. Patologia que mais aparece, dependência química, e igualmente uma desinternação da esmagadora maioria antes dos 5 anos. Então, esse discurso de que a internação no Brasil acaba sendo uma masmorra, a pessoa fica jogada durante décadas, isso não procede. Isso não procede. Agora, qual é o maior pecado da resolução, além do aspecto formal, no meu ponto de vista? Você acaba misturando na mesma unidade de saúde pessoas com transtorno que não cometeram crime e pessoas com transtorno que cometeram crimes gravíssimos, no mesmo ambiente. Isso não é justo com o primeiro doente, que não cometeu o crime. Você coloca os dois no mesmo ambiente, sendo que o segundo, autor de crime grave, precisa de uma atenção típica de segurança pública, escolta e etc. E você pergunta para o secretário de segurança, olha, desativando o manicômio, indo para a unidade pública de atendimento à saúde, como que vai ser feita a segurança? Todos responderam para mim o seguinte, não sei. Não sei. Nós vamos ter que criar polícia penal nesses ambientes? Então, esse é o maior pecado da resolução. Ela está misturando alhos com bugalhos. Eu tenho 2 doentes, 2 pessoas com transtorno, uma autora de crime grave convivendo com uma que não praticou o crime grave. Uma outra pergunta que eu faço, e não fiquem imaginando que eu venho com resposta. Não, faço pergunta porque eu não sei responder, lendo e relendo a resolução. E aquelas pessoas que são acometidas da doença durante o cumprimento da pena? A tal da superveniência de doença mental ou de transtorno mental. Onde sempre trabalhamos com os artigos 108 e 180
103 ou 187 da LEP. 108 e 187, salvo engano. A pessoa está cumprindo pena sobrevém doença mental. O que sempre fizemos? Essa pessoa sai do sistema prisional e vai para o hospital de custódia. Ela é tratada, havendo o parecer médico de que ela foi reestabelecida, ela volta para o sistema prisional. Salvo aquelas pessoas que têm um transtorno irreversível, aí o juiz converte a pena em medida de segurança. Pronto. E agora? A pessoa está cumprindo pena em regime fechado. Eu não vou nem falar dos laudos que podem ser encomendados com esse fim. Prefiro nem pensar nisso. Apesar de que eu sei que isso vai existir, se é que já não existe. A pessoa está cumprindo pena. Lhe sobrevém doença mental. Ela vai para onde? Para a unidade de atendimento de saúde? A resolução não responde isso aqui. Qual é a sugestão, e aqui sendo rigoroso quanto ao tempo, qual é a sugestão que nós já vimos dando desde 2 ou 3 gestões anteriores? Vamos transferir a administração dos hospitais de custódia para a Secretaria de Saúde, com a vigilância da Secretaria de Assuntos Penitenciários, da Administração Penitenciária, que faz a segurança. Então, mantém-se uma segurança, mas uma administração típica de saúde. Então, o hospital de custódia sai das asas da segurança pública, Secretaria de Assuntos Penitenciários, vai para a Secretaria de Saúde, que é onde tem que estar. Uma administração típica de saúde, mas com predicados de segurança pública, com escolta, etc. Você une o útil ao agradável. Essa é uma sugestão que nós já tínhamos proposto há algum tempo. Paulo de Palma, promotor de justiça, hoje procurador de justiça em São Paulo, futuro procurador de justiça, olha, eu já estou correndo com a promoção dele, que ainda está concorrendo. Mas essa sugestão não pode ser descartada. Eu coloco, então, em 20 minutos essas preocupações e não posso deixar de, novamente, doutor Jaime, agradecer o honroso convite. Muito obrigado, doutor Rogério Sanches. Com certeza, nós aqui da audiência presencial e pelo YouTube, que temos muito a agradecer o doutor Antônio Geraldo, o doutor Rogério Sanches, nos trouxeram aqui diversas reflexões do grave problema que se estabeleceu, né? Eu tenho certeza que nós do Ministério Público, quando vimos pela primeira vez a resolução, nós ficamos muito preocupados, como não deveria ser diferentes. E conforme o tempo passa, a preocupação ela aumenta, considerando os prazos e etc. E acredito que não vai ser diferente na Defensoria Pública, não vai ser diferente nas preocupações dos hospitais, dos médicos, de quem lida com esse problema de manicômios, de política antimanicomial. O avançar da hora nos obriga aí a encaminhando para o final. Então, em cima desses agradecimentos, eu queria convidar a doutora Maria Iraneide, subprocuradora-geral da República, do Ministério Público Federal, e a doutora Eliana Neiva, subprocuradora do Ministério Público do Trabalho, para virem à frente para fazer as entregas das nossas comendas aos nossos palestrantes. Por favor.